Quem está em casa, assim como o Leco, ex-presidente do São Paulo, é a Isabelle Moraes, que hoje substitui o aniversariante do dia, o Paulo do Vale. E a Isabelle Moraes chega para trazer o noticiário do São Paulo. Primeiro, boa noite para vocês. É prazer tê-la aqui nos Donos da Bola. Eu quero que você avance nessa novela. Nos diga quais serão os próximos passos. O Daniel Alves ainda é jogador do São Paulo, essa rescisão contratual já ocorreu, ele vai treinar com o restante do grupo ou em horário separado. Quem assume a função que era do Daniel Alves hoje? Boa noite mais uma vez, Isa. Ei, Vini, boa noite para você também, para Gabi, para o Soler, parabéns pro PDV, né, completando 45 anos de idade. PDV, um beijão para você, deve estar lá em Campinas curtindo com a família. Eu não tô na mesma situação do Leco não, tá, Soler? Tô com bem menos dinheiro, acredito, viu? Bem menos, uma outra situação. Mas, pois é, agora são vários próximos passos dessa relação do Daniel Alves com o São Paulo. Vocês já bem pontuaram, hoje foi apenas um estopim de uma relação que já estava muito desgastada ao longo dos anos, ao longo das últimas semanas, na verdade, desde quando ele começou a expor todas as situações, tudo que vocês já pontuaram. Há alguns pontos. O São Paulo agora vai tratar a rescisão dele, tem mais de 10 milhões em dívidas, não é só porque o Daniel Alves não é mais jogador do São Paulo que perdoou a dívida, né? Agora o São Paulo vai ter que fazer um novo acordo com o jogador, como já vinha tentando há algumas semanas, alguns acordos, antes dele se apresentar à seleção. Como o próprio Belmonte pontuou, foi feita uma proposta de um acordo para negociar essa dívida que o São Paulo tem com o Daniel Alves e o jogador não aceitou. Então agora, um dos próximos passos é o que fazer com essa dívida. São Paulo e também Daniel Alves, o departamento jurídico e o departamento financeiro de São Paulo vão sentar com os representantes do Daniel Alves para que essa dívida de mais de 10 milhões ela seja de fato resolvida. Tem também as questões que vão vir da rescisão, né? Parte do São Paulo, essa rescisão de contrato. A ideia é que ele não treine mais com os jogadores do São Paulo, e, inclusive já foi informado para o Crespo que ele não faz mais parte dos planos do São Paulo, então a ideia é que ele não treine mais com o elenco não, nem treine separado. A ideia mesmo é de já tratar essa rescisão para encerrar logo esse vínculo com o Daniel Alves. Ele que fez 95 jogos com a camisa do São Paulo, estava bem pertinho, né, de uma marca que poderia ser importante dos 100 jogos, marcou 10 gols. E tem outro ponto nessa história toda, que é a quantidade de jogos que o próprio atleta fez dentro do Campeonato Brasileiro, né? 6 jogos. Ele pode, então, atuar por outras equipes. E a gente não sabe como é que essa situação impactou na decisão dele de não se apresentar. Porque o Daniel Alves não é bobo. 38 anos, ele sabia das possíveis consequências de não se apresentar ao São Paulo hoje, nessa situação, nessa relação com o tricolor já muito conturbada. Então ele hoje, com 6 jogos no Campeonato Brasileiro, ele pode ser negociado com algum outro clube, aliás, ele pode acertar com algum outro clube quando tiver a rescisão com o São Paulo, ele vai ficar livre no mercado, pode acertar bases salariais com outro clube do futebol brasileiro e ainda atuar pelo futebol nacional. Eu citei algumas frentes, então a rescisão é um próximo passo, né? Concluir essa rescisão, o acerto da dívida de mais de 10 milhões com o Daniel Alves, e tem uma outra frente também que está nas mãos do Crespo, é quem vai assumir essa lateral direita da equipe do São Paulo. Começando no primeiro passo. Domingo tem o Fluminense, 8h30 da noite, no Maracanã. Já uma dor de cabeça para o Hernan Crespo. Isso porque o Igor Vinícius está suspenso, não vai participar do jogo no Maracanã. O Orejuela, desde que chegou na equipe do São Paulo, tem toda uma questão muscular que ele não consegue se firmar. Ele foi baixo durante muito tempo para o Crespo e até então não consegue uma regularidade na lateral direita do São Paulo e uma possibilidade de se improvisar o Galeano. Ele que já tinha feito algumas partidas no Campeonato Paulista pelo lado direito e durante a semana também já vinha treinando um pouquinho por esse lado. Com essa situação e essas 3 ausências, né, 2 que permanecem ainda no clube, Daniel Alves de saída, o Galeano pode ser essa opção pela lateral direita. Fato é que no São Paulo tem 2 pontos. Claro, de todo o incômodo da relação super desgostosa que foi sendo criada entre clube e jogador. Um outro ponto também que é de um desafogo, até porque por mais que o salário do Daniel Alves não era mais 1,5 milhão, né, acordado lá em 2019, foi reduzido em função da pandemia, mas ainda assim era um salário alto para um jogador que já não vinha mais entregando e com todo esse cenário de bastidor. Tem, por um lado, então, o incômodo de uma saída que aconteceu de uma maneira muito assim, que o São Paulo não esperava, uma saída que o São Paulo não gostava que tivesse acontecido, né? Tem todo esse incômodo pela saída do Daniel Alves e, por outro lado, um certo alívio por ter desafogado uma situação que já estava muito, mas muito desnecessária em relação a um jogador tão experiente como o Daniel Alves, né, Vini? É verdade, Isa. Eu vou te fazer a pergunta aqui ao vivo,
né? E a pergunta que a Gabi me fez em off, você quer fazer? Quem é que vai ficar com a 10? Que é a pergunta do momento? Se ela souber responder, vai ser uma maravilha. Quem é que vai ficar, Isa? Você já tem essa informação ou não? Não, eu acredito que vai ser diferente do processo de quando o Daniel Alves chegou, né? Vocês bem citaram, ele chegou com toda essa necessidade, ser a referência do elenco. Eu não acho que pelo perfil do Crespo também isso vai acontecer, sabe? De que parta de algum atleta com toda essa autoridade dentro do São Paulo para pegar a 10. Eu acho que vai ser um processo aí do Crespo, de conversar com as lideranças do elenco, né? Para ver quem se encaixa melhor com a camisa 10. Não acho também que seja uma pressa tão grande, não é esse perfil do Crespo. E tem um asterisco também da própria relação do treinador, o Crespo, pelo que a gente apurou nas últimas horas, foi um treinador que foi super compreensivo com a relação, até porque extrapolava totalmente, né, a autonomia do Crespo. Ele não tinha como lidar com essa situação, que desde antes da chegada do Crespo já era uma situação conturbada do São Paulo com o Daniel Alves e as dívidas. Então o Crespo super entendeu que já estava insustentável a permanência do Daniel Alves, e agora vai ser aquela reunião de elenco e pensar quem pode ser esse nome, né? Inclusive o nosso ouvinte pode ir lá no Twitter da Rádio Bandeirantes e começar a palpitar, né, Gabi? Quem é que o torcedor do Tricolor quer ver com a camisa 10 do São Paulo a partir de agora? Volpe não tem a menor condição. Eu não sei nesse momento quem eu colocaria com a 10 também. Acho que o Crespo, se tomar essa decisão também... Eu acho que não faria sentido, eu iria com ele, não tomaria essa decisão nesse momento. Mas a Isa foi muito feliz ao dizer que não me parece que seja a prioridade no momento. Sim. E acho que nenhum jogador vai assumir essa responsabilidade de eu sou o dono da 10. E Me tem dá alguém ela. assim hoje no Não São acredito. Paulo? Acho que não. Dá 10 pro Rigoni, já pensando na próxima temporada. Se São Paulo chegar em alguma competição sul-americana, ele não pode jogar com a 77. Se alguém tem moral hoje no elenco pra fazer um movimento desse nos bastidores, de pedir um número que a gente sabe que pouco interfere no rendimento, mas que é algo simbólico, é o próprio Rigoni. O Benítez, que é o craque, entre aspas, do time, apesar de não jogar com a frequência, com a regularidade que se espera de um craque que decide jogos, mas ele é o cara diferente. Tá ali, tranquilo na dele, não acredito que ele vá pegar a 10. Isa, boa sexta-feira pra ti, ótimo final de semana de trabalho e até uma próxima. Para nós, Vini, só para completar, o Caleri e também o Gabriel Neves já têm condições de estrear pelo São Paulo, ambos regularizados no BID, portanto, os dois podem aparecer contra o Fluminense no duelo dos tricolores com transmissão da Bandeirantes no domingo, 8h30 da noite. Vini, um grande abraço para vocês. Outro para você, Isa.